Meu nome é Abigail Reynolds, tenho 34 anos, e a cabana à beira do lago do meu avô era meu refúgio seguro quando criança. Quando ele a deixou para mim em testamento, há 6 meses, nunca imaginei que meu cunhado, Jason, se mudaria com toda a família para lá sem a minha permissão. Descobri que eles literalmente redecoraram minha sala de estar enquanto eu deveria estar viajando a negócios. A traição me afundou ainda mais porque Jason já tinha insinuado que se sentia no direito à minha herança, mas eu nunca imaginei que ele chegaria tão longe. Antes de contar como os peguei pintando em cima da lareira esculpida à mão do meu avô, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você curte drama familiar. Acredite, esta história tem mais reviravoltas do que a estrada à beira do lago que leva à minha cabana. A cabana fica no Lago Crystal, um lago sereno escondido nas montanhas, a cerca de 2 horas da cidade. Não é particularmente grande nem luxuosa para os padrões modernos, apenas 3 quartos, 2 banheiros, uma sala de estar espaçosa com lareira de pedra e uma varanda envolvente que oferece uma vista de 180 graus para a água. Mas o que falta em comodidades modernas, compensa em personalidade e memórias. Meu avô construiu a maior parte com as próprias mãos na década de 1970. As vigas de sustentação ainda trazem suas iniciais, e as tábuas do piso da sala principal rangem em um padrão que eu conseguia entender de olhos vendados. Todo verão, dos 5 anos até a faculdade, eu passava pelo menos um mês lá com ele depois que meus pais se divorciaram. Ele me ensinou a pescar no pier particular, apontando os locais onde os robalos gostavam de se esconder sob as folhas de nenúfar. Ficávamos sentados por horas em um silêncio confortável, ocasionalmente compartilhando pensamentos que pareciam fluir mais facilmente ali do que em qualquer outro lugar. À noite, ele me levava para observar as estrelas na pequena colina atrás da cabana. É aqui que a mágica acontece, Abby, ele dizia, apontando para as constelações e contando histórias sobre cada uma. A ursa maior era a nossa favorita. Ele a chamava de concha celestial, sempre servindo sonhos e possibilidades. Quando recebi o telefonema, 6 meses atrás, informando que ele havia falecido em paz, dormindo, senti como se alguém tivesse aberto um buraco no meu peito. Eu era o único membro da família que o visitava regularmente em sua casa de repouso nos últimos 2 anos. Minha irmã, Lauren, vinha ocasionalmente, geralmente quando precisava de dinheiro ou favores, mas na maioria das vezes éramos só nós dois, olhando álbuns de fotos antigos e relembrando aqueles dias de verão. A herança foi uma surpresa. Presumi que a cabana seria vendida para cobrir suas despesas médicas, mas, aparentemente, meu avô havia planejado com cuidado. Seu testamento era específico: a cabana e os 5 acres ao redor dela seriam meus, que entendia seu valor além do material. Havia um pequeno fundo para manter os impostos sobre a propriedade e também a manutenção. Não foi uma fortuna, mas foi o presente mais significativo que já recebi. No início, Lauren pareceu aceitar o acordo. Ela e o marido, Jason, moravam em um belo apartamento na cidade. Eles tinham 2 filhos, Emma, de 9 anos, e Noah, de 7, e Lauren trabalhava como higienista dental em meio período. Jason alternava entre empregos na área de vendas, sem nunca encontrar seu lugar. Ele tinha uma desculpa para cada fracasso: má gestão, política da empresa, a economia. Lauren sempre o defendia, insistindo que ele estava apenas esperando a oportunidade certa. Meu relacionamento com Jason sempre foi tenso. Ele tinha um jeito de se intrometer em assuntos familiares que não lhe diziam respeito e frequentemente fazia comentários sobre meu divórcio, 2 anos antes, sugerindo que eu não conseguia manter um homem feliz. Eu o tolerava pelo bem da Lauren, mas sempre havia algo nele que me incomodava, como se estivesse calculando o que poderia tirar de cada situação. Percebi seu interesse em comum pela cabana pela primeira vez durante a leitura do testamento. Enquanto Lauren me abraçava, Jason fez perguntas incisivas sobre o valor do imóvel e se eu planejava vendê-lo. Deixei claro que pretendia mantê-lo e talvez até me mudar para lá permanentemente algum dia, trabalhando remotamente para meu escritório de contabilidade. Parece um desperdício para uma pessoa só, comentou ele, com um tom estranho na voz. Uma família poderia mesmo usar um lugar assim. Ignorei, mas o comentário persistiu, incomodando-me. Um mês depois, durante um jantar em família na casa dos meus pais, Jason voltou a falar da cabana. Sabe, Abby, seu avô provavelmente queria que aquele lugar fosse compartilhado por toda a família, disse-lhe entre mordidas na carne assada. Lauren também tem lembranças de lá. Muito poucas, na verdade, Lauren o corrigiu.
Eu sempre fui mais uma garota da cidade. A Abby era quem se aproximava do vovô por causa da pesca e da natureza. Jason apertou o maxilar. Mesmo assim, é uma propriedade valiosa. Nesta economia, a família deve cuidar uns dos outros. Talvez pudéssemos chegar a um acordo de tempo compartilhado. Minha mãe mudou de assunto, percebendo meu desconforto, mas percebi que Jason me encarava durante todo o jantar com uma expressão que não consegui identificar. Em retrospecto, eu deveria ter reconhecido aquilo como sentimento de direito e ressentimento. Depois de herdar a cabana, passei os fins de semana lá, adaptando-a aos poucos, preservando seu caráter. Troquei a geladeira antiga, mas mantive a coleção de colheres de madeira esculpidas à mão do meu avô, exposta na cozinha. Renovei o encanamento, mas preservei o chuveiro de pedra de rio que ele havia cuidadosamente montado. Cada mudança foi bem pensada, um equilíbrio entre praticidade e preservação. Eu tinha planos de, eventualmente, transformar o pequeno quarto de hóspedes em um escritório em casa para poder trabalhar remotamente com mais frequência. A cidade estava cada vez mais claustrofóbica desde o meu divórcio do Mark, e a cabana representava não apenas o meu passado, mas potencialmente o meu futuro, um lugar de cura e novos começos. Se eu soubesse o quão rápido Jason tentaria roubar esse futuro bem debaixo do meu nariz. Meu escritório de contabilidade me enviou a Chicago para o que deveria ser uma auditoria de 2 semanas de um grande cliente. Deixei a cabine trancada com segurança, pedi ao meu vizinho mais próximo, o Sr. Peterson, para pegar minha correspondência e parti sem preocupações. 5 dias depois de viajar, recebi uma mensagem do Sr. Peterson que me pareceu estranha. Sua família parece simpática. Não sabia que eles ficariam na cabana enquanto você estivesse fora. Liguei para ele imediatamente. Que família? Perguntei, com o estômago já se revirando de desconfiança. Acho que é da família da sua irmã. O homem disse que era seu cunhado. Eles chegaram ontem com um caminhão de mudança. Presumi que você soubesse. Encerrei a ligação e liguei imediatamente para o celular da Lauren. Ninguém atendeu. Depois, para o do Jason, direto para a caixa postal. Liguei para os meus pais, que pareceram genuinamente surpresos. Talvez eles estejam usando só para um feriado prolongado, sugeriu minha mãe, sempre buscando uma explicação caridosa. Eu sabia que não. Um caminhão de mudança não era para uma viagem de fim de semana. Avisei ao meu supervisor que havia uma emergência familiar e reservei o primeiro voo para casa, chegando tarde na noite seguinte. Aluguei um carro no aeroporto e dirigi direto para a cabine, com as mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ao fazer a curva final da estrada do lago, meus faróis iluminaram um caminhão desconhecido na entrada da garagem, o novo Ford F-150 de Jason, que ele tanto se orgulhava de ter financiado, apesar do seu crédito duvidoso. Ao lado, estava um caminhão de mudança, exatamente como o Sr. Peterson havia dito. Mas o que me fez gelar o sangue foi a pilha de móveis na varanda da frente, móveis que eu não reconheci, além de algumas peças do meu avô que tinham sido levadas para fora, expostas aos elementos. Estacionei e me aproximei lentamente, notando luzes acesas por toda a cabana. Pelas janelas, eu via movimento, pessoas andando por ali como se fossem donas do lugar. Do meu lugar. Usei a chave para abrir a porta da frente, meio que esperando que não funcionasse, mas ela girou suavemente. A cena lá dentro me fez parar de repente. Minha sala de estar havia sido reorganizada. O sofá estava virado para uma direção diferente, e uma televisão enorme que eu nunca tinha visto antes dominava uma das paredes. Brinquedos espalhavam-se pelo chão, e as paredes, as belas paredes de pinho que meu avô havia pintado, estavam parcialmente pintadas de um tom horrível de azul. Olá, chamei, com a voz surpreendentemente firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Lauren surgiu da cozinha, com um pano de prato nas mãos e o choque estampado no rosto. Abby, você deveria estar em Chicago. E você não deveria estar na minha cabine, respondi friamente. Que diabos está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, Jason entrou do corredor, de moletom e parecendo completamente à vontade. Ele mal demonstrou surpresa ao me ver. Ah, oi, Abby. Não esperava que você voltasse tão cedo. Seu tom era casual, como se ele fosse um convidado bem-vindo que eu tivesse convidado. Obviamente, eu disse. Você gostaria de me explicar por que está aqui? Por que tem um caminhão de mudança lá fora?
E por que está pintando minhas paredes? Jason trocou um olhar com Lauren antes de exibir o que só posso descrever como seu sorriso de vendedor. Olha, tivemos um problema. Minha empresa passou por uma reestruturação e estou entre empregos agora. O contrato de aluguel do nosso apartamento venceu, e este lugar ficou vazio a maior parte do tempo. Você foi demitido, interrompi, interrompendo seus eufemismos. Seu sorriso vacilou. Não é essa a questão. A questão é que precisávamos de um lugar temporariamente, e você tem todo esse espaço sem uso. Somos uma família, Abby. Família ajuda família. Você não perguntou, quase gritei. Você invadiu minha casa. Nós não arrombamos, interrompeu Lauren, parecendo desconfortável. Usamos a chave reserva da casa da mamãe. Isso explicava tudo. Minha mãe tinha uma chave reserva para emergências. Eu não tinha pensado em pedi-la de volta depois de herdar o lugar. Naquele momento, Emma e Noah saíram dos quartos, de pijama e curiosos com a comoção. Tia Abby, você viu meu novo quarto? Papai me deixou pintá-lo de roxo, disse Emma, animada. Meu novo quarto. As palavras me atingiram como um tapa. Olhei para Lauren e Jason, que tiveram a decência de parecer um pouco envergonhados. As crianças já estão acomodadas, disse Jason baixinho, um movimento calculado, usando as crianças como escudos. A Emma está matriculada na escola local. Faz só alguns dias, mas elas já adoram este lugar. Há quanto tempo você vem planejando isso? Perguntei, ligando os pontos. Quando exatamente você perdeu o emprego, Jason? Mais olhares desconfortáveis entre elas. Finalmente, Lauren respondeu, há cerca de 3 semanas. Demos o aviso prévio do nosso apartamento logo depois. Jason pensou, eu pensei, interrompeu, dando um passo à frente, que em vez de pagar um aluguel exorbitante na cidade, poderíamos morar aqui e contribuir com os impostos e a manutenção. É um ganho para todos. O lugar é usado e economizamos dinheiro até eu conseguir meu próximo emprego. Que você não pensou em discutir comigo, a dona deste imóvel. Eu estava me esforçando para manter a voz calma. Tentamos ligar, disse Lauren, fraca. Respondi, meu telefone funciona internacionalmente. Não há uma única chamada perdida de nenhum de vocês. As crianças observavam agora, confusas com a atenção adulta. Jason viu minha atenção se voltar para elas e aproveitou a oportunidade. Olha, as crianças estão cansadas e isso é muita coisa para processar, disse ele, sensatamente. Por que você não fica no quarto de hóspedes esta noite, e podemos discutir isso direito amanhã de manhã? Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficie a todos. A audácia de ele me oferecer um quarto na minha própria cabana fez minha visão turvar de raiva. Não, eu disse com firmeza. Isso não é uma negociação. Esta é minha propriedade. Você não tinha o direito de se mudar para cá, fazer mudanças ou matricular seus filhos na escola usando este endereço. Quero todos vocês fora até amanhã à tarde. Os olhos de Lauren se encheram de lágrimas. Abby, por favor. Não temos para onde ir agora. A indenização do Jason não cobre o depósito de segurança de um novo apartamento até que o próximo emprego chegue. Não é problema meu, eu disse, odiando a frieza que soava, mas sabendo que precisava me manter firme. Você deveria ter pensado nisso antes de invadir minha casa e redecorá-la sem permissão. Você vai mesmo botar sua própria irmã e os filhos dela na rua? Perguntou Jason em voz alta, com o tom mudando para indignação. Só porque você quer ficar com esse lugar enorme só para você? Isso é incrivelmente egoísta, Abby. Até para você. E lá estava, a tática de manipulação que eu vira usar com Lauren inúmeras vezes, agora direcionada a mim, fazer a pessoa sensata se sentir irracional, transformar a vítima em vilã. Vou embora hoje à noite, eu disse, ignorando a isca. Volto amanhã ao meio-dia. Se você não estiver com as malas prontas para ir embora, eu chamo o xerife. Virei-me e saí, mesmo com Lauren me chamando e as crianças olhando confusas. No meu carro, finalmente deixei as lágrimas rolarem, não apenas de raiva, mas da violação do único lugar que sempre fora meu santuário, o único lugar que me conectava ao meu avô. E agora Jason o havia manchado com sua arrogância.
Hospedei-me em um motel à beira da rodovia, exausto e chateado demais para dirigir de volta para a cidade. Enquanto estava deitado, acordado, no colchão irregular, percebi que aquele era apenas o começo do que se tornaria o conflito familiar mais desafiador da minha vida. Depois de uma noite quase sem dormir no motel de beira de estrada, dirigi até um restaurante local para tomar um café e clarear a mente. Eu precisava abordar a situação racionalmente, apesar da natureza emocional da situação. Parte de mim se sentia culpada por ameaçar expulsar minha irmã e os filhos dela, mas outra parte, a parte que se lembrava da cara do meu avô quando ele me mostrou a escritura da cabana no meu aniversário de 21 anos, estava decidida. Um dia, isso será seu, Abby, ele disse. Não porque você é minha única neta que se importa com isso, mas porque você é a única que vê isso como mais do que uma propriedade. Às 11h30, esbocei um acordo em minha mente. Eu lhes daria 2 semanas para encontrar alternativas. Eu até me ofereceria para ajudar com o depósito de segurança de um novo apartamento, se necessário. Isso parecia razoável, sem deixar de estabelecer limites claros. Entrei na garagem da cabana precisamente ao meio-dia, notando imediatamente que o caminhão de mudança havia sumido. Por um momento, me senti aliviada, pensando que eles tinham levado meu prazo a sério e ido embora. Mas o caminhão de Jason ainda estava lá, assim como o sedã de Lauren. Aproximei-me da porta da frente e coloquei a chave. Ela não girou. Franzindo a testa, tentei novamente, sacudindo-a levemente, pois às vezes a fechadura emperrava em tempo úmido. Nada. Com a compreensão crescente, percebi que tinham trocado as fechaduras. Bati com força e continuei batendo quando não houve resposta imediata. Finalmente, Lauren abriu a porta, parecendo cansada e nervosa. Por que minha chave não funciona? Perguntei sem rodeios. Ela se afastou para me deixar entrar, evitando me olhar. O Jason achou que seria mais seguro trocar as fechaduras, já que, sabe, você estava tão chateado ontem. Mais seguro? É a minha cabana, Lauren. Você trocou as fechaduras da minha propriedade para me manter fora. Jason surgiu da cozinha, caneca de café na mão, com uma aparência irritantemente calma. Abby, vamos conversar de forma sensata. Decidimos que gostaríamos de ficar pelo menos durante o verão. As crianças adoram aqui, e faz sentido financeiro para todos. Olhei para ele, incrédula. Você não me ouviu ontem. A decisão não é sua. E onde estão todas as suas coisas? O caminhão de mudança sumiu. Desempacotamos, ele disse simplesmente. Está tudo guardado. Entrei mais na cabana, avaliando os estragos. Eles realmente se sentiram completamente em casa. A sala de estar estava reorganizada em torno da enorme televisão. A cozinha agora continha eletrodomésticos desconhecidos. Ao caminhar pelo corredor, descobri que o escritório do meu avô, seu santuário particular que eu havia deixado intocado por respeito, havia sido convertido no que parecia ser o escritório de Jason. O computador dele ficava na escrivaninha antiga do meu avô. As estantes que antes abrigavam a primeira edição da coleção Hemingway do meu avô agora exibiam os troféus esportivos e os livros de negócios de Jason. A caixa de sombra para pesca com mosca, pendurada na parede há décadas, havia desaparecido. Onde estão as coisas do meu avô? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. No galpão, respondeu Lauren atrás de mim. Precisávamos do espaço, mas guardamos tudo com cuidado, eu prometo. Virei-me para encará-los. Vocês precisam ir embora agora, hoje. Isso não é uma discussão. E ir para onde, exatamente? Desafiou Jason. Desistimos do nosso apartamento. As crianças começam a escola aqui na segunda-feira. Mais uma vez, não é problema meu. Você criou essa situação ao se mudar sem permissão. Na verdade, disse Jason, com uma expressão presunçosa no rosto, consultei um amigo que atua na área de direito imobiliário. Como seu avô deixou a cabana para a família, e nós somos uma família, temos um direito razoável de, pelo menos, usar parte da propriedade. Isso é um completo absurdo, retruquei. O testamento era explícito. A cabana foi deixada para mim, não para a família. Não é assim que meus pais se lembram, retrucou Jason. Eles parecem se lembrar. Para minha surpresa, minha própria mãe sugeriu que eu compartilhasse a bênção da cabana e permitisse que a família de Lauren ficasse a só até Jason se recuperar.
Meu pai, sempre o pacificador, propôs um acordo de tempo compartilhado em que eu usaria a cabana nos fins de semana, enquanto eles moravam lá durante a semana. Nenhum deles pareceu compreender a violação fundamental que havia ocorrido. Ao final da conversa, eu me sentia completamente sozinha na minha posição, retratada como a mulher solteira egoísta, incapaz de ajudar a família em dificuldades da irmã. Nos dias seguintes, a situação piorou ainda mais. Voltei para o meu apartamento na cidade e entrei em contato com Tom Wilson, um amigo advogado que me ajudou no divórcio. Ele confirmou o que eu já sabia: a cabana era legalmente só minha, e Jason e Lauren estavam, na prática, ocupando o espaço. No entanto, ele me avisou que, se eu permitisse que eles fixassem residência por muito tempo, despejá-los poderia se tornar complicado. Não dê a eles 1 centímetro, aconselhou Tom. E documente tudo. Voltei para a cabana no fim de semana seguinte com uma carta formal que Tom havia redigido, dando-lhes 48 horas para desocupar o local ou enfrentar uma ação judicial. Encontrei Jason organizando uma espécie de churrasco com pessoas que eu não reconheci. Ele me apresentou como a minha cunhada, que está nos deixando usar a cabana da família por um tempo, demonstrando claramente sua falsa narrativa aos vizinhos. Quando lhe entreguei a carta, ele riu e a guardou no bolso sem ler. Família não processa família, Abby, disse-lhe alto o suficiente para que todos ouvissem. Por que você não pega um hambúrguer e relaxa? Você parece estressada. Lauren me evitou completamente, mantendo-se ocupada com as crianças. Quando finalmente a encurralei sozinha na cozinha, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é, implorou ela. O Jason vai se reunir com algumas pessoas promissoras na semana que vem. Assim que ele estiver empregado novamente, podemos procurar um lugar para morar. É o que diz esta carta, respondi. Você tem 48 horas para ir embora, ou vou entrar com um pedido formal de despejo. Não estou brincando, Lauren. Ela me olhou com genuína perplexidade. Por que você está tão frio? Somos uma família. Faríamos o mesmo por você se a situação fosse inversa. Não, você não faria isso, eu disse baixinho. E você sabe disso. Saí do churrasco e fui direto para a casa dos meus pais, determinada a fazê-los entender minha posição. Não deu certo. Minha mãe me acusou de falta de compaixão. Meu pai sugeriu que eu ainda estava ressentida com o divórcio e estava descontando na família intacta de Lauren. A conversa evoluiu para o surgimento de desrespeitos da infância e de supostos favoritismos. Eu sempre soube que você era egoísta, Abigail, mas isso é inaceitável, disse minha mãe, por fim. Seu avô teria vergonha de como você está tratando sua irmã. Esse foi o ponto de ruptura. Levantei-me, tremendo de raiva e mágoa. O vovô deixou a cabana para mim porque sabia que eu era a única que realmente a amava pelo que ela era, não pelo que valia, eu disse. E ele ficaria enojado com a forma como Jason apareceu como um abutre, reivindicando o que não é dele. Saí em meio aos protestos, dirigindo de volta para o meu apartamento em lágrimas. A família que eu achava que me apoiaria havia escolhido a narrativa manipuladora de Jason. Eu me sentia mais sozinha do que nunca, mas também mais determinada. O prazo na carta chegou e passou. Eles não foram embora. Tom me aconselhou a protocolar a notificação formal de despejo, avisando que o processo poderia levar semanas ou até meses para ser concluído caso eles contestassem. Enquanto isso, Jason contava aos familiares que eu estava tentando roubar o chalé da família que, segundo ele, meu avô havia prometido verbalmente que seria compartilhado. As linhas de batalha estavam traçadas, e eu estava em menor número, mas resoluto. Não se tratava mais apenas da cabana. Tratava-se de enfrentar a manipulação de Jason e lutar pelo que era meu por direito, mesmo que isso significasse ser escalada como a vilã da minha própria história familiar. Passou-se uma semana sem comunicação da minha família. Meu primo enviou mensagens de texto confusas, claramente tendo ouvido a versão de Jason dos acontecimentos. Minha tia Patrícia, irmã da minha mãe, ligou para expressar sua decepção com o meu egoísmo. Cada conversa me fazia sentir mais isolado e questionar se eu estava, de fato, sendo irracional. Então veio a ligação anônima que mudou tudo. É Abigail Reynolds, perguntou uma voz masculina desconhecida quando atendi o telefone. Sim, quem é? Sou vizinho de Crystal Lake. Não quero me envolver nos negócios da família,
mas achei que você deveria saber que seu cunhado está contando para todo mundo que é o novo dono da sua cabana. Ele está se candidatando para ser membro da Associação do Lago e já começou umas reformas importantes. Meu sangue gelou. Que tipo de reforma? Eles têm empreiteiros lá agora. Parece que estão derrubando umas paredes lá dentro. Achei que você devia saber, já que ele deu a entender que você tinha vendido o imóvel para ele. Agradeci e liguei imediatamente para o Sr. Peterson, que confirmou que veículos de construção estavam na propriedade havia 2 dias. Achei que você soubesse, disse ele, desculpando-se. Seu cunhado disse que você tinha dado sinal verde para ele modernizar o local. Em 15 minutos, eu estava no meu carro, ultrapassando os limites de velocidade até Crystal Lake. 3 horas depois, estacionei na garagem atrás de um caminhão com a placa Johnson's Construction. A porta da frente estava aberta e o som de ferramentas elétricas vinha de dentro. O que encontrei quase me fez cair de joelhos. A parede interna que separava a sala de estar do escritório do meu avô havia sido completamente demolida. A poeira cobria tudo, e operários estavam instalando vigas de suporte onde a parede antes ficava. O trabalho artesanal cuidadoso da cabana, os espaços acolhedores e intimistas que meu avô havia projetado, estavam sendo destruídos para criar o que Jason descreveu com entusiasmo como uma sala de estar com conceito aberto quando me viu ali, em choque. Abby, timing perfeito. O que você acha? Abre o espaço, né? Muito mais moderno. Eu não conseguia nem falar. Passei por ele, entorpecida, e entrei no que restava do escritório do meu avô. As estantes embutidas tinham sido arrancadas. O assento da janela, onde eu passara incontáveis horas lendo, desaparecera. E o mais devastador de tudo, a lareira esculpida à mão que era o orgulho do meu avô, aquela com pequenas iscas de pesca e criaturas do lago escondidas no desenho para eu encontrar quando criança, tinha sido removida. Onde fica? Finalmente consegui perguntar. Onde está o quê? Jason respondeu, me seguindo para dentro do quarto. A lareira. A lareira do meu avô. Ele deu de ombros casualmente. Ah, aquela coisa velha. Jogamos fora. Não combinava com a nova estética. Algo dentro de mim se despedaçou. Saí para o galpão, ignorando Jason me chamando, e o encontrei destrancado. Lá dentro, o caos, os pertences do meu avô jogados desordenadamente em pilhas. Muitas coisas estavam danificadas pelo manuseio descuidado. As varas de pesca antigas que ele havia colecionado não estavam em lugar nenhum. Voltei para casa e confrontei Jason. Onde estão as varas de pescar? Um lampejo de inquietação cruzou seu rosto antes que ele se recompusesse. Talvez tivéssemos vendido algumas coisas. Elas estavam só acumulando poeira, e precisávamos de dinheiro para as reformas. Peguei meu celular e, com as mãos trêmulas, procurei em um mercado online local. Lá estavam eles, os bens mais valiosos do meu avô, listados pelos usuários J.R. Winters e Jason Robert Winters. Lauren chegou de fora, Emma e Noah seguindo. Ela parou de repente quando viu meu rosto. Abby, o que houve? Por que você está aqui? Seu marido vendeu a coleção de artigos de pesca do vovô, eu disse secamente, e destruiu o escritório dele. É isso que está errado. Lauren pareceu genuinamente chocada, virando-se para Jason. Você disse que estávamos apenas guardando aquelas coisas e me disse que a Abby aprovou a reforma. O rosto de Jason endureceu. Precisávamos do dinheiro, e este lugar precisa de reforma se quisermos morar aqui por muito tempo. Você não vai morar aqui por muito tempo, gritei, finalmente perdendo a compostura por completo. Esta é minha propriedade que você invadiu e destruiu. Os trabalhadores pararam, observando o drama familiar se desenrolar, desconfortáveis. Virei-me para eles. Desculpem, mas preciso que todos saiam agora mesmo. Este trabalho não foi autorizado pelo proprietário e eu. Jason deu um passo à frente, com um rosto sombrio. Não deu ouvidos a ela. Contratei seus serviços e serei eu quem vai te pagar. O capataz olhou para nós dois, incerto. Olha, moça, temos um contrato assinado com o Sr. Winters aqui. Se houver algum tipo de disputa de propriedade, vocês precisam resolver isso primeiro. Peguei meu celular novamente. Vou ligar para a polícia e para o meu advogado.
Quem ainda estiver aqui em 5 minutos será indiciado por invasão de propriedade e destruição de propriedade. Jason riu, mas agora havia um certo nervosismo. Você está histérica, Abby. A polícia não vai fazer nada sobre uma disputa familiar. Ele estava errado. Embora a polícia local inicialmente relutasse em se envolver no que considerava uma questão civil, a situação mudou quando lhes mostrei a escritura de propriedade em meu nome, a linguagem explícita no testamento do meu avô e a prova de que Jason havia vendido itens que não lhe pertenciam. Isso é roubo e fraude, disse o policial, olhando para Jason com novo interesse. E se você não é o dono do imóvel e não recebeu permissão para estar aqui, isso é invasão de propriedade. A fachada confiante de Jason finalmente se rompeu. Isso é ridículo. Somos uma família. Ela só está sendo vingativa porque o marido a abandonou, e ela não suporta ver uma família feliz aproveitando este lugar. Até Lauren pareceu chocada com o golpe baixo. As crianças começaram a chorar, confusas e assustadas com a situação que se agravava. Eu me senti péssima por elas, mas não podia recuar agora. O ponto crítico havia sido atingido, e não havia como voltar atrás. Enquanto a polícia escoltava Jason para fora para se acalmar, sentei-me no que restava do escritório do meu avô e finalmente deixei as lágrimas rolarem livremente. Entre os escombros da construção, encontrei um pequeno peixe de madeira entalhado que havia se soltado da lareira descartada, um dos tesouros escondidos que meu avô havia criado especialmente para mim. Agarrei-o com força, sentindo como se fosse tudo o que me restava dele naquele espaço agora irreconhecível. Naquele momento de desespero, cercada pela destruição, tomei uma decisão. Lutaria com todas as minhas forças para recuperar o que era meu, não importando o custo para os relacionamentos familiares. Alguns limites, uma vez ultrapassados, jamais poderiam ser reparados, e Jason havia destruído todos eles. A polícia não conseguiu remover Jason e Lauren imediatamente, as leis de inquilinos exigiam procedimentos adequados, mesmo para invasores. Mas eles fizeram um boletim de ocorrência sobre o roubo da coleção de pesca e a construção não autorizada. Mais importante ainda, eles me conectaram com o xerife Martinez, especialista em disputas de propriedade e despejos. O que você precisa é de uma ordem de despejo emergencial, explicou ela depois que mostrei toda a minha documentação. Com base na destruição de propriedade e nas evidências de fraude, talvez possamos agilizar o processo. Com a orientação do xerife Martinez e a expertise jurídica de Tom, solicitei uma audiência de emergência no dia seguinte. A juíza, uma mulher séria chamada Juíza Armon, analisou as provas, incluindo fotos da destruição e capturas de tela de Jason vendendo os pertences do meu avô online. Determina o despejo de emergência, declarou ela. Os réus têm 24 horas para desocupar o local. Xerife, por favor, garanta o cumprimento. Jason não estava presente na audiência, outro erro da parte dele, mas Lauren estava. Ela sentou-se em silêncio no fundo da sala e se aproximou de mim hesitante depois. Abby, por favor, começou ela, com a voz embargada. As crianças já estão adaptadas à nova escola. Poderíamos pelo menos ficar até o final do mês? Eu não fazia ideia de que Jason estava vendendo as coisas do vovô ou fazendo essas mudanças sem a sua permissão. Ele me disse que vocês dois tinham resolvido tudo. Por um momento, quase hesitei. Então me lembrei do escritório destruído, das varas de pescar desaparecidas, das mentiras contadas aos vizinhos e à família. Desculpa, Lauren, mas não, eu disse. O Jason foi longe demais. Você pode ficar com a mamãe e o papai até resolverem as coisas. O rosto dela endureceu. Eles não têm espaço para nós 4, e você sabe disso. Você está punindo meus filhos por algo que o Jason fez. Não, corrigi. Jason está punindo seus filhos ao colocá-los nessa situação. Ele fez escolhas que me levaram até aqui, não eu. Ela foi embora sem dizer mais nada, e eu senti o último fio do nosso relacionamento fraternal se romper. Doeu mais do que eu esperava. No dia seguinte, o xerife Martinez e eu chegamos à cabana para entregar oficialmente o aviso de despejo. A caminhonete de Jason estava lá, mas o carro de Lauren tinha sumido. Como ninguém atendeu às nossas batidas, o xerife usou sua autoridade para entrar. Jason estava sentado sozinho à mesa da cozinha, cercado por garrafas de cerveja. Ele olhou para cima com os olhos vermelhos. Onde está Lauren? Onde estão as crianças? Perguntei, momentaneamente preocupada.
Fui para a casa dos seus pais, ele disse arrastado. Aparentemente, sou uma vergonha. Um fracasso. Feliz agora, Abby? Você destruiu a minha família. Você fez isso sozinho, respondi friamente. O xerife Martinez está aqui para garantir que você deixe o local em 24 horas, conforme a ordem judicial. Jason se levantou de repente, jogando a cadeira para trás. Isso é besteira. Seu avô prometeu que este lugar permaneceria na família. Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto você. O xerife Martinez deu um passo à frente. Senhor, preciso que se acalme. Este é um despejo legal com ordem judicial. O senhor precisa começar a empacotar seus pertences. Não vou a lugar nenhum, declarou Jason, elevando a voz perigosamente. Esta é a minha casa agora. Senhor, se o senhor se recusar a obedecer, não terei escolha a não ser removê-lo à força e acusá-lo de resistir a uma ordem judicial, alertou o xerife Martinez. O que aconteceu em seguida ainda me atormenta nos pesadelos. Jason se lançou em minha direção, o rosto contorcido de raiva. Sua vadia arrogante. Você sempre teve tudo nas mãos. A xerife Martinez reagiu instantaneamente, colocando-se entre nós e contendo Jason. Ela pediu reforços enquanto ele continuava gritando ameaças e obscenidades. Você vai se arrepender, Abby. Ninguém te quer aqui. Seu avô só te deixou este lugar porque sentiu pena de você depois que Mark foi embora. Todo mundo sabe disso. Suas palavras foram feitas para ferir, e feriram. Mas também confirmaram o que eu suspeitava o tempo todo: o senso de direito de Jason era muito mais profundo do que eu imaginava. Quando o reforço chegou, Jason foi preso por comportamento ameaçador e resistência à ordem de despejo. Enquanto levavam, vizinhos se reuniram do lado de fora, testemunhando seu colapso. O Sr. Peterson se aproximou de mim depois. Eu deveria ter ligado antes, disse ele, arrependido. Ele está agindo de forma estranha há semanas, contando histórias diferentes para todo mundo sobre o motivo de estar aqui. Não é culpa sua, assegurei-lhe. O Jason é convincente quando quer. Com a saída de Jason, pedi ajuda do Sr. Peterson para trocar as fechaduras e proteger a propriedade. Então veio a tarefa devastadora de avaliar os danos. A equipe de construção havia deixado o trabalho pela metade quando a polícia chegou, deixando vigas e fiação elétrica expostas. O piso de madeira estava arranhado pela mudança de móveis. As paredes haviam sido pintadas com cores berrantes. Mas o pior dano foi no escritório do meu avô. Não só as paredes tinham sido demolidas, como também descobri danos causados pela água de um cano que havia sido movido incorretamente durante a reforma. Fotos de família guardadas na escrivaninha tinham sido danificadas. A própria escrivaninha antiga tinha marcas profundas devido ao uso descuidado. Uma avaliação profissional estimou os danos físicos em mais de $40.000. O dano emocional foi incalculável. Meus pais finalmente visitaram a cabana uma semana após a prisão de Jason. Ver a destruição em primeira mão mudou um pouco a perspectiva deles. Minha mãe chorou ao ver os restos da lareira, lembrando-se de como seu pai a havia esculpido durante o inverno inteiro. Eu não fazia ideia de que era tão ruim, ela admitiu baixinho. O Jason nos disse que você tinha aprovado todas as mudanças. E você acreditou nele em vez de mim, eu disse, incapaz de esconder a mágoa na minha voz. Ele foi muito convincente, meu pai respondeu fracamente, e com as crianças envolvidas. Eu entendo que devemos colocar as crianças em primeiro lugar, reconheci, mas não às custas da verdade. Lauren ligou naquela noite, parecendo exausta e derrotada. Jason havia sido libertado sob fiança, mas enfrentava acusações de ameaça criminosa e destruição de propriedade. Mais importante ainda, ela descobriu extratos de cartão de crédito mostrando que ele também vinha roubando dos meus pais, pegando emprestado as informações do cartão deles por meses. Eu pedi o divórcio, disse ela, secamente. Não aguento mais isso, Abby. Ele tem mentido para mim sobre tudo, sobre o emprego, sobre as nossas finanças, até sobre as conversas que ele alegou ter tido com você. Encontrei e-mails mostrando que ele planejava assumir o chalé meses atrás, logo depois da morte do vovô. Sinto muito, Lauren, eu disse sinceramente. Por tudo isso. Não, me desculpe. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter enfrentado ele.
Sua voz falhou. Você pode me perdoar algum dia? Essa pergunta pairava entre nós, complexa e crua. O perdão não viria fácil nem rápido, mas reconhecer a verdade era pelo menos um começo. À medida que a notícia sobre o que realmente havia acontecido se espalhava, outros familiares entraram em contato para se desculpar pela pressa em julgar. Minha tia Patrícia revelou que Jason a havia abordado para investir em reformas na cabana, alegando ser coproprietário. Meu primo Michael admitiu que Jason também havia tomado dinheiro emprestado com ele, sem nunca pagar. Surgiu um padrão de manipulação e engano que se estendia muito além da situação da cabana. Jason vinha praticando um elaborado jogo de confiança com toda a família há anos, usando Lauren como escudo involuntário. A remoção física de Jason da minha propriedade provou ser apenas o começo de uma longa jornada pela frente. Mas, de pé no que restava do escritório do meu avô, segurando a pequena escultura de peixe em madeira que eu havia recuperado, senti uma estranha sensação de paz em meio ao caos. Eu havia me mantido firme e lutado pelo que era certo, mesmo quando teria sido mais fácil ceder. O que quer que acontecesse a seguir, eu sabia que meu avô ficaria orgulhoso disso. As semanas seguintes à remoção de Jason da cabana foram um turbilhão de questões práticas: contratar empreiteiros para avaliar e reparar os danos, trabalhar com minha seguradora para registrar sinistros, fornecer depoimentos à polícia para a investigação em andamento das acusações de roubo e fraude contra Jason. Cada tarefa era necessária, mas exaustiva, deixando pouca energia para processar as consequências emocionais. Lauren e as crianças se mudaram para um pequeno apartamento na cidade com a ajuda financeira dos meus pais. Ela entrou com um pedido de divórcio e uma ordem de restrição após descobrir que Jason havia esvaziado a conta poupança conjunta deles. A divisão familiar foi dolorosa, mas inevitável, com a maioria dos parentes finalmente reconhecendo Jason como ele realmente era quando toda a extensão de sua farsa veio à tona. Minha mãe ligava com frequência, e sua defesa inicial de Jason gradualmente se transformou em culpa e arrependimento. Eu deveria ter confiado em você desde o começo, admitiu ela durante uma conversa particularmente emocionante. Eu estava tão focada nas crianças que não conseguia ver o que realmente estava acontecendo. Todos nós temos pontos cegos quando se trata de família, eu disse a ela, encontrando perdão mais fácil do que esperava. Minha raiva havia se voltado inteiramente para Jason, o verdadeiro arquiteto da situação. Meu pai era mais discreto em sua reconciliação, aparecendo na cabana em um fim de semana com sua caixa de ferramentas e a determinação de ajudar nos reparos. Trabalhamos lado a lado, substituindo tábuas danificadas do piso, sua maneira de se desculpar sem palavras. A cabana em si se tornou minha terapia. Cada reparo era como recuperar um pedaço do que havia sido tirado, não apenas física, mas emocionalmente. Contratei o artesão local Caljameson para recriar a lareira com base em fotografias, embora ambos soubéssemos que nunca seria exatamente igual ao trabalho do meu avô. Podemos honrar o espírito disso, disse Cal, pensativo, enquanto analisávamos os projetos. Talvez adicionar alguns elementos novos que representem este capítulo da história da cabana também. Cicatrizes podem ser lindas se contarem uma história real. Suas palavras ficaram comigo, uma metáfora para o meu próprio processo de cura. Através de buscas persistentes online e da ajuda de antiquários locais, consegui recuperar 3 das 7 varas de pescar do meu avô. Os compradores, ao descobrirem que haviam adquirido itens roubados, foram em grande parte cooperativos, embora um deles tenha insistido em manter sua compra justa até que a pressão legal o convencesse do contrário. Durante a limpeza, descobri algo inesperado atrás de um pedaço danificado de drywall no escritório, uma pequena caixa de metal que meu avô havia escondido ali. Dentro, havia fotos antigas que eu nunca tinha visto, cartas trocadas entre meus avós quando eram pequenos e um envelope lacrado com meu nome. Com as mãos trêmulas, abri-a e encontrei uma carta escrita pouco antes de sua morte. Minha querida Abby, começava. Se você está lendo isto, provavelmente finalmente tornou esta cabana verdadeiramente sua. Talvez você tenha reformado este antigo escritório onde escondi este bilhete. Espero que quaisquer mudanças que você fizer lhe tragam alegria. Deixei a cabana para você porque você entende algo que os outros não entendem, que seu valor não está nas paredes ou na localização, mas na paz que ela traz e nas memórias que guarda. Alguns podem questionar minha decisão ou se sentir no direito de ter o que é seu. Permaneça firme. Lembra das nossas noites observando as estrelas? Uma vez você me perguntou se a ursa maior estava despejando sonhos ou coletando desejos. Ambos, eu disse.
É assim que eu vejo esta cabana. Ela coletou meus desejos e sonhos e agora os despeja para você. Com todo o meu amor, vovô. Sentei-me no chão, em meio à poeira da construção, e chorei, não de tristeza dessa vez, mas pela profunda validação que suas palavras me deram. Ele havia previsto o conflito e, mesmo assim, manteve sua decisão. A carta se tornou meu talismã durante os momentos difíceis do processo de reconstrução. 3 meses após o despejo, Lauren visitou a cabana pela primeira vez. Ela ficou parada na sala de estar meio reformada, observando as mudanças com lágrimas nos olhos. Eu não tinha percebido quanto Jason havia destruído até agora, disse ela calmamente. Deixei que ele me convencesse de que eram apenas melhorias. Ele foi convincente, reconheci, oferecendo-lhe café no deck recém-reformado. Ficamos em um silêncio constrangedor até que ela finalmente falou. Não espero que voltemos a ser como antes. Sei que traí sua confiança, mas espero que um dia possamos construir algo novo. As crianças sentem sua falta. Foi um começo, hesitante e frágil, mas genuíno. Concordamos que as crianças poderiam visitar o chalé ocasionalmente, com Lauren, apenas como hóspede diurna. A confiança precisaria ser reconstruída lentamente, com limites claros. Meu relacionamento com meus pais melhorou mais rapidamente, especialmente depois que eles se tornaram fundamentais para ajudar a polícia a construir o caso contra Jason. Os registros revelaram que ele tentou fazer um empréstimo usando a cabana como garantia, falsificando minha assinatura no requerimento. Foi essa descoberta que finalmente dissipou quaisquer dúvidas sobre suas intenções. O projeto de restauração atraiu a atenção de outras pessoas ao redor do lago. Vizinhos que inicialmente acreditaram nas histórias de Jason agora apareciam com caçarolas e ofertas de ajuda. O Sr. Peterson trouxe seu neto para ajudar a restaurar o cais que havia sido danificado durante a gestão de Jason. A comunidade eventualmente se une em torno da verdade, observou o Sr. Peterson enquanto trabalhávamos. Pode levar tempo, mas ela encontra seu caminho. Por meio dessas interações, encontrei conexões inesperadas. Cassandra Miller, uma artista local, me ajudou a criar uma peça memorial incorporando fragmentos da lareira original que não puderam ser restaurados. Brian Hawkins, um empreiteiro especializado em reformas históricas, me ensinou técnicas para preservar o caráter da cabana e, ao mesmo tempo, fazer as atualizações necessárias. Essas novas amizades ajudaram a preencher o vazio deixado pela ruptura familiar, criando uma rede de apoio que eu não sabia que precisava. Quando mencionei isso à minha terapeuta, outro resultado positivo da provação, ela sentiu com conhecimento de causa. O trauma tem um jeito de revelar quem faz parte da sua vida, disse ela. Às vezes, a família que escolhemos é mais confiável do que aquela em que nascemos. 6 meses após o confronto, Jason foi a julgamento por múltiplas acusações, incluindo fraude, roubo, danos materiais e comportamento ameaçador. Testemunhei ao lado de vários familiares que descobriram suas mentiras. As provas foram contundentes, e ele foi condenado a 18 meses de prisão, além de indenização. Lauren compareceu à sentença comigo, uma demonstração silenciosa de solidariedade que significou mais do que palavras poderiam expressar. Depois, ela confessou algo que me abalou. Ele não era apenas financeiramente abusivo, disse ela baixinho enquanto estávamos sentados no meu carro. Eu tinha medo dele, Abby, do jeito que ele me olhava quando eu questionava. Comecei a achar que era louca por duvidar dele. A revelação acrescentou mais uma camada à minha compreensão da situação e amenizou um pouco do meu ressentimento persistente em relação a ela. Ela havia sido a primeira e mais completamente manipulada vítima de Jason. Com a aproximação do inverno, concluí reparos suficientes para deixar a cabana totalmente funcional novamente. Muitas melhorias esperariam até a primavera, mas a essência da casa havia sido restaurada. Passei o dia de ação de graças lá sozinho por escolha própria, precisando da solidão para refletir sobre o ano tumultuado. Sentado no escritório parcialmente restaurado do meu avô, reli a carta dele e pensei em resiliência. A cabana havia resistido a muitas tempestades ao longo de suas décadas, furacões de verdade, a lenta deterioração do tempo e agora esta destruição humana. Mesmo assim, ela resistiu, talvez mais forte por ter sido reconstruída com tanta intenção e cuidado. Assim como a cabana, eu também havia sido danificada, mas não destruída. Os limites que estabeleci com minha família eram mais saudáveis do que a confiança inquestionável que existia antes.
Os novos relacionamentos que formei foram construídos com base na honestidade, e não na obrigação. Quando a neve começou a cair do lado de fora da janela, ergui um copo para a fotografia do meu avô. Você tinha razão, eu disse a ele. Valeu a pena permanecer firme. A cabana era minha novamente, não apenas legalmente, mas em todos os sentidos que importavam. E eu estava mais forte por ter lutado por ela. 6 meses após a conclusão dos últimos grandes reparos, eu estava no cais, observando o pôr do sol transformar Crystal Lake em uma tela laranja e rosa. A cabana atrás de mim era familiar e nova, restaurada para honrar a visão do meu avô, mas incorporando mudanças cuidadosas que a tornavam exclusivamente minha. As paredes da sala de estar principal estavam de volta no lugar, definindo os espaços aconchegantes que meu avô havia projetado originalmente. O escritório havia sido reconstruído com atenção cuidadosa ao seu caráter original, embora uma nova estante embutida agora oferecesse um local seguro para expor as varas de pesca recuperadas. A lareira, embora não fosse uma réplica exata da original, carregava seu espírito com o belo trabalho artesanal de cal, incorporando algumas das peças recuperadas em um novo design. Do lado de fora, um sistema de segurança de última geração havia sido discretamente instalado, juntamente com câmeras monitorando a propriedade quando eu estava fora. A comunidade vizinha formou uma rede de vigilância mais vigilante depois de saber do ocorrido. O Sr. Peterson serviu orgulhosamente como líder não oficial desse grupo informal, verificando a cabana regularmente quando eu estava na cidade. Minha vida havia encontrado um novo ritmo, dividindo meu tempo entre meu apartamento na cidade e estadias prolongadas na cabana. Meu escritório de contabilidade havia aprovado um acordo flexível de trabalho remoto, permitindo-me passar 3 semanas de cada mês em Crystal Lake. O pequeno quarto que eu originalmente planejara transformar em escritório estava finalmente pronto, com janelas com vista para o mar, proporcionando inspiração durante o horário de trabalho. Mais significativa do que a reconstrução física foi a cura emocional que gradualmente ocorreu. Lauren e eu estabelecemos uma reconciliação cautelosa, mas genuína. Seu divórcio de Jason foi finalizado, e ela encontrou uma força que eu não sabia que ela possuía, garantindo um emprego de tempo integral em seu consultório odontológico e criando um lar estável para Emma e Noah. As crianças visitavam a cabana um fim de semana por mês, e a confusão inicial com o conflito familiar deu lugar ao prazer de passar o tempo juntos. Ensinei Emma a pescar no cais, assim como meu avô havia me ensinado. Noah, mais interessado em tecnologia do que na natureza, desenvolveu, no entanto, um gosto pela observação de estrelas com o telescópio que eu havia instalado no deck dos fundos. Tia Abby, Emma perguntou durante a última visita, tudo bem se eu ainda sinto falta do papai às vezes, mesmo que ele tenha feito coisas ruins? A pergunta dela partiu meu coração e o curou ao mesmo tempo. Claro que sim, querida, eu disse a ela. As pessoas são complicadas. Você pode perder as partes boas e ao mesmo tempo entender por que ele não pode estar na nossa vida agora. Meus pais também se tornaram visitantes regulares, e meu pai se orgulhava particularmente de ajudar nos projetos de manutenção da propriedade. Minha mãe e eu tivemos várias conversas longas e difíceis que dissiparam décadas de mal-entendidos. Ela finalmente compartilhou que sua distância da cabana durante minha infância foi resultado de um luto complicado depois que sua mãe morreu lá, um contexto que eu nunca tinha conhecido e que me ajudou a entender sua perspectiva durante o conflito com Jason. Eu invejava sua conexão com este lugar e com o papai, ela admitiu durante uma conversa particularmente honesta. Quando Jason começou a fazer afirmações sobre a cabana, acho que parte de mim queria acreditar nele porque isso justificava meus próprios sentimentos complexos. Gostaria que você tivesse me contado antes, eu disse, encontrando compaixão onde antes havia raiva. Algumas verdades levam tempo para ficarem prontas para serem ditas, ela respondeu, com a sabedoria substituindo a atitude defensiva. Quanto a Jason, ele permaneceu preso, embora rumores sugerissem que seria libertado antecipadamente por bom comportamento. Lauren havia recebido várias cartas dele, alternando entre pedidos de desculpas e tentativas sutis de manipulação. Ela as compartilhou com seu terapeuta, mas não respondeu. As crianças receberam comunicações criteriosamente selecionadas por meio de um programa do Tribunal de Família, mantendo uma conexão que seu conselheiro considerou importante para seu desenvolvimento emocional. O relacionamento mais surpreendente que emergiu do conflito foi com meu primo Michael, que antes estava à margem da minha vida. Depois de descobrir que ele também havia sido enganado por Jason, nos unimos por meio da experiência e descobrimos interesses em comum que iam além das obrigações familiares.
Sua experiência em construção sustentável se mostrou inestimável durante as reformas da cabana, e agora desfrutamos de uma amizade que se estendia além das reuniões familiares. Este fim de semana em particular marcou um marco significativo, a primeira reunião familiar na cabana desde o conflito. Nem todos foram convidados. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada para incluir apenas aqueles que demonstraram respeito pelos meus limites e remorso genuíno por seus julgamentos iniciais. Lauren e as crianças, meus pais, Michael e sua esposa, e tia Patrícia chegariam no dia seguinte para um churrasco do Memorial Day. Eu havia estabelecido expectativas claras nos convites, aquela era minha casa, não uma propriedade familiar comunitária, e eu estava escolhendo compartilhá-la com eles como anfitriã, não como uma obrigação. Para meu alívio, todos responderam com compreensão e gratidão ao convite. Quando o sol se pôs atrás das árvores, ouvi passos no cais atrás de mim. Ao me virar, vi o Sr. Peterson se aproximando com um pequeno pacote. Boa noite, Abby. Espero não estar interrompendo seu tempo de reflexão. De jeito nenhum, sorri. Só curtindo a vista. Encontrei algo que pode te interessar, disse ele, me entregando o pacote. Estava limpando meu sótão e encontrei isso. Lá dentro, havia fotografias da década de 1970, meu avô e um Sr. Peterson bem mais jovem trabalhando na construção original da cabana. Em várias imagens, um pequeno peixe esculpido em madeira era visível no que viria a ser a lareira. Achei que você gostaria de ter isso na sua coleção, disse ele. Seu avô tinha muito orgulho deste lugar. Mais orgulho ainda de você, no entanto. Obrigada, eu disse, com a emoção presa na garganta. São preciosos. Depois que ele foi embora, voltei a observar o pôr do sol, e as fotografias eram uma lembrança tangível da história e do propósito da cabana. Meu avô havia construído este lugar como um santuário, um ponto de encontro para aqueles que ele amava e em quem confiava. Ao lutar para protegê-lo, eu não apenas preservei a propriedade, eu honrei sua intenção. A lição mais valiosa dessa provação não foi sobre direitos de propriedade ou batalhas judiciais. Foi sobre a coragem de estabelecer limites, mesmo quando isso significava ser incompreendido ou rotulado de egoísta. Foi sobre reconhecer que a verdadeira família apoia o seu bem-estar, em vez de explorar a sua generosidade. E talvez o mais importante, era confiar no meu próprio julgamento, mesmo quando vozes ao meu redor sugeriam que eu estava errado. Jason quase conseguiu assumir o controle porque usou a lealdade familiar contra mim, contando com a minha relutância em ser visto como vilão. Manter-me firme me custou relacionamentos a curto prazo, mas, no fim das contas, revelou quais conexões valiam a pena preservar. Quando a escuridão caiu sobre o lago, juntei as fotos e entrei. A cabana me recebeu com uma iluminação aconchegante e o aroma persistente de pinho. Amanhã traria um novo capítulo, a família reunida ali novamente, mas em termos que honravam tanto a propriedade quanto o meu papel como administradora. Coloquei as fotografias na mesa restaurada do meu avô e passei os dedos pelos veios da madeira. Conseguimos, vovô, sussurrei. Protegemos o que importa. No silêncio da noite, quase pude ouvir sua resposta no suave ranger das madeiras da cabana: as pessoas que realmente te amam acabarão entendendo. E aquelas que não te amam, bem, elas nunca estiveram do seu lado para começo de conversa. Naquela noite, dormi tranquilamente na cabine que era, inegavelmente, minha por direito. Você já teve que se manter firme diante da pressão familiar mesmo sabendo que estava certo? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Conflitos familiares podem ser os mais dolorosos, mas às vezes levam ao crescimento necessário e à consolidação de limites. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para mais experiências da vida real. Lembre-se, proteger o que é seu não é egoísmo, é necessário. Obrigado por ouvir minha jornada e espero que isso dê força a qualquer um que esteja enfrentando desafios semelhantes.